Salve, salve, galera! Aqui é a Salve Filmes, na ativa aí. Eu sou João Pedro, eu fui diretor, montador, desenhista de som e co-roteirista do filme Seis Dias Depois do Fim. Eu sou o Jorge Queiroz, eu fui co-roteirista e diretor de fotografia do filme, responsável pelos efeitos especiais do filme também. Eu sou Ana Carolina, fiz direção de arte e produção nesse curta e hoje a gente está aqui em casa para falar um pouquinho do curta enquanto a gente assiste ele com vocês. Pelo menos essa parte das gotas, né? Algo que eu e o Jorge a gente já tinha pensado desde o roteiro, né? Que era ter essa ambiência da gota mesmo, faltando e ritmando, de certa forma, as cenas, né? No processo de gravação do som, pelo menos, a gente testou diversos copos, diversas gotas diferentes, só que aí depois a gente percebeu que ficou meio forçado, a gente preferiu deixar duas gotas diferentes apenas. Vale dizer também que logo quando a gente começou a conversar sobre o filme, já surgiu a ideia da criação das atmosferas das personagens. O que influenciou também nessa construção sonora. De cada personagem ter uma atmosfera, cada personagem ter uma posição no quarto também, e cada personagem ter uma cor, né? Acho que também são... E eu acho legal também ressaltar essa primeira cena de detalhes, ela já diz muito sobre o filme, porque aí a gente já consegue encontrar algumas pistas de violência, umas pistas de caos, de isolamento ali, né? Também aí ele já entra o som das gotas também, então já cria um pouco esse ambiente que vai tomar o resto do filme, né? Nesse sentido da questão desses planos detalhes, a gente queria representar tipo, algumas ideias desse conceito apocalíptico, né? Então a gente tinha alguns objetos, dos próprios objetos que tinham na casa, eles foram posicionados de modo a construir uma narrativa. Então a gente tem o Buda quebrado, a gente tem ele caído, quebrado, né? Eu tentei montar tipo uma instalação que eu chamei de o suicídio das máquinas, que é muitos fios, muitas coisas, esses plásticos, esses brinquedos de Kinder Ovo, coisas de plástico, super coisas que são puro lixo. Pronto. Acho que tá de boa agora. Porra, cara. Porra, cara. 3 dias. 3 dias sem comer nada. Algumas cenas necessitaram, sim, de dublagem, seja pela entonação, que não ficou legal, ou a captação, que não ficou legal, ou às vezes o timbre da voz não colava, e que na dublagem também não facilitou, né? Porque a dublagem também é algo muito difícil, né? Porque dublagem é algo que precisa ser muito bem pensado e muito bem esquematizado para poder dar certo. Senão é só dor de cabeça, assim, pelo menos da minha parte. Tá ficando louco? Vocês esqueceram o que aconteceu lá na faculdade? Aqueles caras chegaram matando todo mundo. Por pouco a gente não morreu aquele dia. O som ele foi todo captado com boom mesmo, né? Que inclusive acho que foram 6 pessoas que passaram pelo som direto no filme, né? Então, assim, foram sempre pessoas diferentes fazendo isso, a gente não tinha uma pessoa fixa e também a gente não tinha equipamentos. Então, no começo a gente conseguiu com uma produtora, depois a gente conseguiu com uma amiga que tinha equipamento e assim, né? A gente foi tentando fazer do jeito que dava. Que é um filme apocalíptico, né? Então não tem, por exemplo, carro na rua, não tem criança gritando feliz na rua. Tipo, isso foi um problema nosso também, né? Que muitos planos, o som não valeu por causa disso, porque passou um carro, passou um helicóptero, passou uma moto, passou alguém gritando na rua, sei lá, né? Isso dificultou um pouco o nosso trabalho também. A gente começou com bastante equipamento emprestado. A gente tinha umas apelas também. E depois a gente começou, não, vamos fazer só com o boom, então. Vamos tentar. A gente foi tentando otimizar a produção com o passar do tempo.
A gente tentou profissionalizar, sendo que a gente não é profissional, então a gente acabou... Não era, né? Então a gente acabou meio tropeçando ali, batendo a cara diversas vezes. Malucos, saqueando e matando geral. Mas vai ter que ser. Não dá pra gente esperar até amanhã. Quando escurecer, a gente vai. Ela não tá nada bem pra sair com a gente. Não fala, não dorme. Tá, mas foi eu que trouxe vocês pra cá. Eu pensei que ia dar certo, mas não deu. A locação era onde eu morava, era a minha casa antiga, né? Onde eu morava na kitnet. E a transformação, assim, rolou, né? As transformações de direção de arte. Também a casa foi, aos poucos, sendo destruída, conforme a gente ia gravando. Então, muito desse cenário apocalíptico foi um pouco do que a casa se transformou mesmo. Pra gente captar o som lá, a gente tinha que ter um controle muito grande também da kitnet. Era um momento de muita tensão que a gente tinha. A gente tinha que parar tudo, desligar o ar-condicionado, desligar a geladeira, criar um ambiente muito calmo para conseguir gravar o som. E às vezes ainda entrava algum som, tipo o passarinho, volta e meia entrava. Era uma janela de tempo, uma janela de oportunidade que a gente tinha. O fogo crepitando, assim, é um pouco daquela ideia do Léo, que ele é um personagem que ele tá um pouco mais à frente, ele tá com aquele fervor, aquela energia dentro dele, né? E esse fogo acho que tem um pouco a ver com isso, assim, tipo, a energia que ele pega para tentar sair, tentar dar uma ideia, pelo menos, sabe? Mas esse fogo, ele vai se apagando, né? Inclusive, o plano seguinte, depois desse fogo, é ele literalmente indo dormir, né? No roteiro, quando a gente escreveu, a gente pensou em ilustrar através de conversas entre pessoas, o que estava acontecendo aqui em Mato Grosso, no geral, que é esse contexto geopolítico. E aí a gente achou que talvez não ia ficar muito claro na tela do celular, né? A gente ficou com esse elemento muito claro de contexto, que era a Tamires olhando para o celular, e achamos legal fazer na forma de umas notícias, uma letreiro de manchete bem claro e uma foto bem clara do que estava rolando. E a gente, na verdade, pegou imagens e dissociou da origem delas e criou uma notícia à parte. Assim. A gente pegava questões de imagens militares e falava da questão da militarização que rolaria num estado desse. A questão da escassez, ou a questão da precarização da saúde e tudo mais. Foi bem montado. A gente foi montando essas notícias e tudo mais. Essa questão do pássaro, né? Tipo, era um pássaro, os pássaros que estavam ali mesmo no som direto, só que como a transição de um plano para o outro às vezes não dava uma ligação por conta desse som de pássaros, eu escolhi pegar uma ambiência, tipo da internet mesmo, de som de natureza, com pássaros, etc. E eu deixei ela durante o filme para dar uma mascarada nesses cortes e nessas questões. Tava falando sério. Sei que não tinha por que trazer a gente pra cá, cara. Valeu mesmo. Mas a gente precisa comer algo logo. Senão tudo isso daqui não vai ter adiantado nada. Tá. Horrível. Mas... parece que tá funcionando com aqueles malucos que... Uma questão de transformação do espaço foi que a gente tinha essa questão, né? O espaço tinha que estar sujo, então a gente ficava nessas. Como a gente gravava de final de semana em final de semana, às vezes com mais de um intervalo de semana entre esses finais de semana, a gente ficava com esse receio de terminar a gravação e limpar a casa e depois dar uma diferença de continuidade
né? Então a gente acabou deixando a casa, só que foi ficando uma condição muito precária de higiene, assim, né? A gente faz um sorteio. Aí vai ser justo. Sério? Não. Se a gente começar a fazer isso agora, depois que voltar ao normal, como é que fica? Normal? Cara, não existe mais normal, já acabou. Você quer um novo normal? Aqueles caras que atacaram a gente na universidade? Aquilo é o novo normal. Vocês também estão com fome. Tanto quanto eu. É um pedaço. A gente faz o mais rápido A possível. gente não vai arrancar nada de ninguém. A gente vai pegar nossas coisas e vai sair daqui. A gente também teve uma curva dramática, né, em usar a kitnet, porque a gente começou pensando nela e em um dado momento o João ia se mudar. Então a gente tinha que ajeitar o máximo possível as dias de produção para a gente conseguir fazer isso antes da gente sair da kitnet. Então, tipo, a kitnet tinha mais elementos, depois a gente foi tirou a mesa do João, a gente foi organizando o que tinha ali e fomos tentando acelerar o máximo possível para conseguir conciliar a nossa agenda com os atores para conseguir fechar a produção antes da gente sair da kitnet também. E essa questão de ser uma kitnet também é aquela coisa, a gente não tinha muito espaço. Então, tinha, o quê? 6, 7, eram 5 pessoas só o elenco, mais umas 5 pessoas da equipe, então, e uma kitnet. Então, a gente tinha que fazer o revezamento, né, das pessoas para eu poder... para quem vai ficar lá dentro, e mau calor de Cuiabá, tudo desligado, a galera tendo que gravar durante todo o dia, com muito calor, num espaço pequeno, que acabou ficando abafado, porque tinha que estar tudo fechado por conta do som, e sujo, porque era questão do espaço que estava ali, né, abandonado, que eles chegaram depois de um tempo, né, na ficção eles chegam depois de um tempo, então já está nesse ambiente mais abandonado. Vamos nessa, vamos nessa! Acho que essa parte também dos tiros, da multidão raivosa, tipo, isso não foi algo que a gente imaginou no roteiro, né? A gente queria algo acontecendo, mas a gente não sabia o quê, e tanto que, né, nos primeiros cortes, aquela parte é uma cacofonia de sons, parece um monte de zumbi sedento por sangue de monstro. Aí depois, né, que o Gabriel com o Bruno, eles se juntaram e falaram, pô, preciso de um negócio aí, e aí eles construíram esse roteiro pra gente colocar nessa parte, né, que eu acho que ficou muito melhor, assim, né? No início era só uma urgência, né, que a gente precisava. Aí acabou virando um roteiro dentro do nosso roteiro, isso, uma história à parte ali. Eu acho que complementou esse universo violento do lado de fora, né? Eu acho que ele foi produzido depois, mas que deu grande importância significativa na cena que eles vão perceber essa multidão violenta que está se aproximando, né? Com certeza, cria uma camada a mais, né, de realidade ali, né, naquele universo. Todos concordam com isso? Então, e assim, a proposta da Tamires, que é aquela personagem, ela simboliza o tempo. Na nossa criação, o tempo ele não é um agente ativo da situação. Ele tá lá o tempo inteiro, mas ele não faz as coisas acontecerem. Ele apenas está lá, tipo, o tempo passa, né? O que a gente faz nesse meio tempo, aí é uma outra questão. A nossa ideia era justamente, tipo, ela sabe, ela tem consciência do que está acontecendo, só que ela é o tempo. Então ela tem esse papel também de trazer o que já aconteceu antes. Tanto que, né, ela vai lá vendo as notícias e isso vai dando uma contextualização temporal do que está acontecendo. Né? Vamos fazer. A gente tinha essa ideia que no final a gente ia finalizar com um sorteio, né, do que ia acontecer. E a gente tentou fazer tipo um ponto de vista do Léo vendo o que ia rolar. Então a gente tem tipo como se o Léo está segurando os palitos, né, e cada um tira um palito para sortear. Eu mesmo segurei, né, a câmera, mas era o Léo mesmo, assim. A gente queria a mão dele, né?
Pra não A ter mão dele mesmo diferença de segurando. mão, né? E a gente fez assim, ficou uns detalhes interessantes. O último sorteio, né, quando o Ítalo sorteia o palito queimado, a gente tentou fazer algo meio que é um primeira pessoa, mas é que ele se desfaz da primeira pessoa sem cortar, né? Tipo, eu tô com a visão do Léo aqui, e no momento em que ele é sorteado, o Léo se desfaz, porque eu pego o Léo saindo pela porta ali. Ele se desfaz como primeira pessoa e virou outra câmera, uma outra presença ali junto. E foi legal, foi um plano que a gente pensou muito no início também da produção, desde da primeira decupagem, e ele se manteve até o final da produção também. Eu acho que a gente fez em 2 dias esse plano. A gente primeiro começou fazendo num dia, não deu certo, aí a gente fez no outro dia, e aí saiu o que saiu, assim, né? Como o Jorge tava com o pé quebrado na época, eu que tive que fazer o plano e, tipo, tremo bastante. E, enfim, eu fiz aquele plano sozinho, indo para trás, sem ver o que estava atrás de mim. Eu acho que foi um plano um pouco mais complicado, sim. Esse plano demorou para a gente conseguir fazer. E eu optei em deixar a cartela no final porque é algo que eu faço mesmo. Geralmente eu gosto de deixar a cartela no final porque eu penso que uma cartela no começo ela já lembra imediatamente o espectador que aquilo é um filme. E eu não queria deixar isso, embora é óbvio que seja um filme, né? Eu acho que a cartela ele tem esse poder de separar algumas coisas, né? Então eu acho que ela no final, eu acho que ela tem um peso maior, seja por essa questão de, tipo, acaba o filme e você fica, caralho, é um filme. E assim como também acaba tudo, você já viu, você tá ali impactado por aquela cena final do personagem que é morto e não sei o quê, e aí, puf, 6 dias depois do filme também. No caso, ela é menos sugestiva, né? Se não é no início. Exato, exato. É algo um pouco diferente, assim, e eu acho que tem a ver também, até para, de certa forma, deixar as pessoas curiosos, né? Tipo, porra, que filme é esse? Acabei de ver, não apareceu nenhum crédito e tal, nenhum título do filme e tudo mais. E aí a pessoa começa a ver o crédito, né? Um pouco naquela se acalmando, voltando um pouco a si ali, sabe? Pelo menos é a impressão que eu tenho, né? E acho que essa cartela no final ela serve justamente para amarrar, né? E também por ser o primeiro curta de ficção que a gente fez, né? Eu acho que também é um pouco simbólico essa questão de estar no final, porque ele é um filme que ele foi um processo gigantesco, né? A gente passou quase uma gestação aí, né? Tipo, uns 9 meses aí, quase, né? Tipo, fazendo esse filme. Eu acho que essa parte, esse título no final, acho que ele tem um peso simbólico, tanto para o filme quanto para a nossa história enquanto Salve, enquanto realizadores, enquanto começo de curtas de ficção, assim. Ao mesmo tempo que a gente não coloca o crédito no começo para não, digamos, revelar essa ideia de que é um filme e tal, a gente ainda coloca o roteiro por cima, que é algo muito rápido, acho que é um dos planos mais rápidos ali daquele começo, que eu inclusive botei slow, porque senão não ia dar para aparecer. E, enfim, é um plano bem rapidinho, assim, sabe? Eu acho que é legal, porque é um momento histórico, assim, da nossa vida, né? Tipo, aquele roteiro é o roteiro que tava todos os rabiscos em vermelhos era o rabisco corrigido da nossa professora, que a gente fez para uma matéria. Então, tipo, enfim, eu acho que é mais essa brincadeira, assim, uma lembrança pra gente carregar tipo, daqui uns anos, né? A gente vai bater o olho ali e vai saber que ali é o roteiro, do primeiro roteiro que a gente fez e tudo mais, e que no final ele tá todo destruído, assim, o roteiro, né? A gravação foi fazendo ele se desintegrar, assim. Eu tenho guardado aqui, eu tava vendo, e tem altas páginas soltas, suja de café, rabiscado, tudo sujo, zoado. Eu acho isso incrível, eu acho isso sensacional, assim, de verdade, porque a decupagem nossa também passa por esse processo.
a decupagem também, tudo, assim. A ideia, na verdade, né, veio de 2 sonhos do Jorge, que ele teve 2 sonhos e, coincidentemente ou não, a gente precisava construir um roteiro para uma matéria, a gente falou, bora juntar esses sonhos aí e construir um filme, né? E aí a gente foi meio que por esse caminho, porque era o que o sonho contava, mais ou menos, né? Fala aí, um pouco. Então, a gente tinha lá no 4º semestre, a professora Letícia pediu um roteiro de ficção pra gente, e eu tinha a ideia da gente fazer um roteiro sobre pessoas num lugar, tipo, confinadas em algum lugar. Por alguma razão, eles não podiam sair. E, junto a isso, eu tinha sonhado um dia próximo sobre uma questão de, tipo, uma questão de canibalismo ali, meio tensa. A gente tentou criar, então, um ambiente que envolvia essas 2 coisas. E aí, quando a gente juntou na casa do João para montar o roteiro, a gente foi inserindo essas questões mais relacionadas à nossa região, assim, essa questão do agronegócio, a gente achou muito pertinente botar, e a gente foi criando a partir daí o nosso contexto e o nosso roteiro junto também. E eu não tinha na cabeça edital, né? A gente era bem independente que a gente queria fazer mesmo. A gente, inclusive, construiu o roteiro dessa maneira, né, com poucos personagens, uma locação só, pra gente conseguir rodar. Tipo, a gente já fez o roteiro pensando em gravar isso, né? Então, que eu acho que é uma coisa diferente, né? Porque às vezes as pessoas escrevem história sem pensar na possibilidade. A gente já pensou de maneira barata, inclusive, né? E que a gente pudesse filmar. Uma coisa que eu acho que foi relevante de contexto para que vocês pudessem pensar isso foi justamente a gente já estar organizado em coletivo. Isso é uma coisa que contribui para que, né, haja essa possibilidade. E também vejo muita influência de uma outra disciplina que a gente estava fazendo, onde a gente teve que fazer um trabalho baseado no texto de Freud, e eu acho que isso influenciou muito vocês na escrita desse roteiro. Não participei da escrita, né, mas participei do trabalho que a gente fez junto sobre essa análise da sociedade baseada em Freud. E acho que isso super influenciou. E o guarda-chuva do coletivo, acho que mobilizou, né, impulsionou vocês a já pensarem nessa questão de, sim, vou fazer, mas vou gravar. Com certeza isso teve um grande impacto, né? Porque no momento que a gente já tem algumas pessoas que a gente sabe que seria possível mobilizar, né? Eu acho que isso dá um ânimo maior, né? Dá uma energia e, enfim. Junto com esse roteiro que a gente fez, a gente criou um contextozinho geopolítico para explicar, né, a situação e tal. E a gente tentou inserir ele bem no início do filme. É o máximo que você tem de contexto para entrar na história, antes de você ver os personagens também. A gente utilizou 3 ferramentas, né, para construir esse contexto, né? Uma que é o diálogo, óbvio, né? Beleza. Mas é algo mais durante o filme, né? Eu acho que a outra ferramenta são esses letreiros no começo e também o celular da Tamires, que é algo que é bem responsável para explicar para o espectador o que está acontecendo fora daquela casa, o que aconteceu para que ele chegasse nesse momento, né? Então eu acho que também assim foram coisas que foram nos ajudando a contar essa história, né? Porque como esse foi o nosso primeiro roteiro, né? Eu e o Jorge, a gente escreveu esse roteiro junto e foi o nosso primeiro roteiro de fato, assim, a gente nunca tinha escrito nada na vida, né? Eu acho que a gente precisou, assim, utilizar algum desses elementos para conseguir contar a nossa história, que a gente talvez não tenha conseguido expressar certinho no filme em si, né? Então a gente acabou buscando essas outras ferramentas para a gente complementar. A gente decidiu chamar de 6 dias depois do fim, porque o fim é o corte das comunicações dessa população com o resto do mundo, né? É o fim para eles. Eles estão vivendo depois disso. E tem também o pôster do zumbi, que dá meio que uma referência de zumbi, só que, né, a gente trata de um apocalipse, só que não um zumbi, como é de praxe, normalmente, né? Que era uma das ideias iniciais. Mas que faz referência a essa questão da morte, né? Sim. E lutar contra a morte, né? A questão da locação, ela foi pra gente um desafio, porque a gente gravava de semana em semana, então tinha um período grande de final de semana em final de semana, então tinha um período grande entre um e outro, a gente ficava no dilema de a gente limpa depois da gravação, mas aí vai estar, como é que a gente vai sujar de novo? E aí, então, a gente optou por deixar ela
para poder deixar ela se limpar, criando esse ambiente abandonado, que é o que os personagens chegam, né, que eles encontram. E foi muito... Além disso, tipo, por ser um espaço pequeno, foi complicada a questão de gravar ao longo do dia, no calor de Cuiabá, num espaço pequeno, com um elenco de 5 pessoas, por mais que a gente não tivesse todos os atores em cena no mesmo momento, eram os atores, mais o som, mais a luz, mais o diretor e a câmera. Então, você tinha 8 pessoas numa kitnet minúscula, sem ventilador, porque não podia fazer barulho, com tudo fechado, porque não podia fazer barulho, e essas eram as condições da locação, né? Então, isso foi uma coisa que foi marcante, assim, eu acho, para todo mundo. E aí, deixando também, como era um espaço pequeno, aí a gente fazia o nosso set de café, de comida, né, dos outros suprimentos da equipe no corredorzinho do lado de fora, todo mundo em silêncio máximo, quase sem se mover para não fazer barulho do lado de fora, enquanto a gravação rolava, né? Sem contar os gatos derrubando tudo, né? Tinha vários gatos lá fora. A produção. Mais os gatos. E um dos nossos atores tinha ataque de alergia por causa do gato. Então, nossa, verdade. Uma dinâmica de forças que a gente tinha que tomar cuidado ali. Meu, sensacional. Legal. A gente marcou, sim, alguns ensaios lá na universidade, umas leituras do roteiro. A gente conversou sobre os personagens. Uma alteração que teve, por exemplo, que não estava no roteiro, é a questão do personagem do Léo, ele ser gay, tipo, dele ter um namorado, porque na ideia principal era ser uma namorada, mas assim, ele pediu isso e ok, sem problema, não muda nada na história. Então foi algo que teve essa mudança, e eu acho que foi só. Teve alguma outra alteração? Eu acho que não alteração, mas contribuição no sentido de que o Caio e o Douglas são atores, então nessa questão da direção, eles contribuíram nesse sentido, sim. Eles propuseram muito, e o Jonathan, eu acho que ele não estava ainda na MT Escola, mas já tinha esse anseio, então para ele também foi uma oportunidade de experimento, na qual ele colocou em prática muitas coisas. Eu estava ali, né, mais ou menos visualizando, mas eu tive alguns encontros com o Jonathan para fazer essas nuances emocionais, dialogar com eles sobre isso. Mas eu acho que a maior contribuição deles foi propor intenções, que eu acho que fizeram toda a diferença para que, né, para que o resultado tenha sido bom. Sim, com certeza. Eu acho que isso é um negócio legal, assim, né? Porque, de certa forma, a gente deixou bastante margem, né, para os atores se expressarem. A gente tinha uma direção, a gente tinha aonde a gente quer chegar, mas, assim, pelo menos, eu não tinha muita noção de como chegar a esse espaço. Então, tipo, através de diversas conversas, assim, a gente foi construindo esses caminhos e também, durante a gravação também, eu acho que esses caminhos também foram sendo construídos, né? Teve planos que a gente teve que fazer 14, 15 takes, mas, assim, poucos também, não foram todos. Enfim, é um trabalho bem de experimentação, né? Bem de testes, experiências e de vivências mesmo, né? A ideia era que eles estivessem sujos, né? Porque eles, no caso, já estavam há um tempo na saga, tentando fugir das pessoas violentas, sem comer. A gente não tinha como fazer eles emagrecerem, né? Mas a gente tentou dar um aspecto de suor, sempre deixando eles úmidos, né? Durante a gravação. Aí a Carla a gente trabalhou a questão das olheiras, tentar deixar as linhas de profundidade, e sujei eles com terra que a gente tinha no vasinho lá da casa mesmo. Eu peguei a terra do vasinho que tinha lá de cactos, e a gente sujou eles. Teve problema de continuidade, porque foram muitas gravações, e elas foram gravadas aleatoriamente, né? Porque a gente tinha essa preocupação de gravar com eles as cenas em que a gente ia por conjunto de atores. Então, como a organização da gravação foi por conjunto de atores, ela não era na ordem cronológica do filme. Então, isso deu problema de continuidade até no tamanho do cabelo, porque a gente tem uma cena que é gravada
no terceiro mês, que é antes da que foi gravada no primeiro. Então, o Jonathan, por exemplo, já tá com a barba, com o cabelo mais volumoso antes. Então, assim, não sei se fica tão perceptível assim no filme, mas teve esse problema de continuidade. A gente tentou ter um controle até razoável, né? A gente maquiava. A Maria, que estava fazendo continuidade, ela fotografava o rosto deles para ver como ficou a maquiagem para a gente fazer no dia seguinte ou na próxima semana. A gente já chegou de alguns dias a pedir para os atores correrem a rua, né? Para ficar com maior aspecto de cansaço também. É verdade. Eles tinham que estar exaustos na cena, né? Eles tinham acabado eles estão se esgueirando pela madrugada, buscando coisa e estão sempre cansados. Então, essa era uma orientação principal para nossa maquiagem também, para eles. Quanto ao equipamento de gravação, assim, né? Como a gente falou antes, a gente passou por algumas etapas, né? A gente primeiro teve um primeiro fim de semana que a gente conseguiu vários equipamentos, tivemos várias coisas, a gente estava gravando com uma 5D. E aí a gente teve um hiato de 4, 5 ou 6 meses de gravação, que foi quando a gente retomou em setembro, né? Isso foi em maio, aí a gente parou em maio e retomamos em setembro. Gravamos tudo de novo, né? Claro. E aí, nesse segunda etapa, a gente já preferiu não, vamos gravar com a nossa câmera. A gente conseguiu uma 5D também, não sei se era, não lembro se era uma 5D, uma 70D, eu não lembro agora, mas acho que era 5D, da Jussegovia, que ela emprestou pra gente 6D. alguns... 6D? Era 6D? Que a gente... Ela emprestou pra gente em alguns fins de semana, assim. Mas, assim, basicamente, a gente usou a nossa câmera mesmo, que é a T5i, né? E usamos uma lente só. É um filme que ele é feito inteiramente com uma lente só, que é a 50mm da Takumar. Ela é a única lente que é usada durante o filme inteiro. E fora isso, a gente tinha 2 LEDs. A gente usava uma para fazer o ataque, né? Compensar a luz que sai da janela, porque tinha vezes que entrava nuvem ou estava nublado e a gente tinha que compensar isso. E a outra LED acho que a gente usava mais para preenchimento mesmo, né? Era mais para tipo rebater na parede, não deixar tão escuro. Eram mais coisas assim, mas tipo, eu não digo também que foram todos muito bem usados, porque a gente estava aprendendo, né? Então foram muitos testes, né? Foram vamos ver no que dá. Tipo, a gente tentava alinhar a sombra, tipo, da janela, que a luz da janela causava no ator e projetava na parede a sombra, né? A gente tentava alinhar com a luz da LED, então a gente tentava deixar as duas luzes mais ou menos na mesma disposição. Embora nem sempre tenha dado certo, mas enfim, a gente tentou, né? E eu acho que rolou em grande parte das cenas. Antes da gente usar só uma lente, né? Quando a gente tinha começado o projeto e emprestou bastante coisa, a gente usa 2. E uma ia ser para fazer umas gerais no quarto e tal. E aí, quando a gente optou só pela fixa de 50, a gente tentou fazer bem mais fragmentado. Você não vê, tipo, os 4 personagens juntos de uma vez. Tá sempre muito fragmentada essa kitnet. Então, acho que deu um tom legal também. Sim. De isolamento, embora ali, né? Tipo, embora todo mundo esteja no mesmo espaço, tá cada um no seu canto ali, né? Todos os personagens, elas representam algo, né? Nossa construção, a gente tinha lido uns textos do Freud, os estereótipos de id, ego e superego nesses 3 personagens, esse aspecto do tempo nessa outra personagem. Então, esse silêncio, eu acho que veio um pouco dessa ideia que a gente falou, de que ela é o tempo. Então, a gente quis deixar ela não como um agente ativo da situação, assim. A presença dela. A gente quis deixar ela mais uma presença, mais uma entidade do que uma pessoa mesmo, assim, sabe? Porque, assim, não teve grandes problemas na questão de direção, mas tiveram grandes problemas na questão de pós-produção. Um pouquinho trabalhoso, né? Aprender a fazer o traqueamento. Tipo assim, tem isso, né? A gente sugeriu fazer uma coisa que a gente nem sabia como fazer. A gente aprendeu a fazer fazendo. Porque a gente que é a proposta maior. Exato. Acompanhando cada detalhezinho de dedo, passando, para inserir a movimentação. Foi trabalhoso, mas é algo que a gente aprendeu a fazer. Então, se a gente precisar fazer de novo, a gente faz. Demorando um pouco menos de dias. Exato. Isso é o mais importante. Sim. Do processo, né? As coisas que a gente aprendeu durante. Com certeza. Até porque todos os filmes que a gente fez depois, né? Que muitos estão nessa temporada de filmes do Cineclube vieram depois dessa nossa primeira experiência dos 6 dias.
Então eu acho que sim, o 6 Dias teve um grande papel no nossa forma de produzir, né, Formação. de formação, porque ensinou a gente, né? Acho que esse é o melhor das primeiras vezes, né, é que a gente aprende muito o que não fazer e a gente aprende muito menos, mas a gente aprende muito também o que fazer, né? E eu acho que assim a gente vai caminhando, né? Foi uma montagem muito problemática em diversos aspectos, né? Começando por mim mesmo, que eu terminei esse processo de filme bem traumatizado, minha cabeça estava bem pesada, eu estava com um sentimento, uma energia bem ruim, tipo, a esse trabalho e tudo mais, porque aconteceu muito BO. A Ana ajudou e o Jorge também ajudou nessa parte de primeira montagem, né? Essa parte da sincronização e tudo mais, que pessoalmente me ajudou bastante também, tipo, a dar uma respirada, tomar um ar, sabe? Mas foi um filme bem difícil de montar, eu não vou mentir, não. Teve muita falta de continuidade, muita coisa que precisou ser salva com alguns planos. Por exemplo, tem um plano que ele saiu, que era um plano que o Léo falava um pouco mais aberto, cortava, era um close dele, cortava e saía para o Emílio. A gente cortou esse close porque faltou continuidade de luz, de cor e de cabelo também, né? Porque o cabelo do Caio estava muito diferente assim do plano anterior, né? Então, depois de várias versões, aquele plano me assombrando ali, eu decidi simplesmente tirar. E eu coloquei no lugar, na verdade, um plano do Emílio que era antes de eu falar a ação. Tipo, antes dele estar preparado para fazer a cena, eu coloquei o plano lá, mas claro, né, sem som. E montou, assim, ficou, né? Vixe, esses problemas de continuidade tiveram vários, assim, vários, vários, vários. A gente tentou salvar muito pelos cortes, mas também muito pelo som. A gente chegou à conclusão que, assim, bom, esse filme ele tá todo costurado e nem todas as costuras dão certo. Então, como a gente faz? Vamos botar um som para tirar a atenção da imagem. Então, a gente, às vezes, colocou um som mais forte, mais pesado, para a gente conseguir tirar a atenção 100% da imagem e trazer um pouco a noção para o som, porque nesse desvio de atenção era o tempo do corte e aí algumas coisas ficaram mais imperceptíveis, assim, né? Foi uma maneira que a gente conseguiu achar. A ideia do som inicial, na verdade, era, por exemplo, as gotas, que era um ponto que a gente já tinha marcado. Alguns sons externos, assim, mas, tipo, pouquíssima coisa. No roteiro a gente não pensou muito essa questão do som. Tipo, eu acho que essa necessidade do som, ela veio justamente quando a gente percebeu que a imagem em si não dava conta. Então, no momento que eu percebi, pô, beleza, a imagem não tá dando conta do filme. O filme não é o que tá aparecendo aqui. Tipo, bom, então vamos investir no som, vamos pensar no som. Virei várias noites com o Bruno na casa dele, a gente produziu quase todos os sons. A Fernanda Fidelis e a Vivian Amorim também ajudou a gente na construção do Foley. Então elas gravaram várias coisas e eu e o Bruno, a gente ficou na parte, o Bruno mais na mixagem e tratamento do som e eu fiquei na parte de desenho de som. Então foi algo que a gente teve sim que se tocar, que era importante, que a gente não tinha essa noção quando a gente escreveu o roteiro, por exemplo, nem quando a gente começou a gravar, por exemplo. Porque hoje eu vejo que o meu trabalho, grande parte dele, é pelo som. Tipo, a maior parte dos filmes que eu faço, que eu dirijo e tudo mais, eu gosto de colocar essa ênfase no som, porque eu acho que é mais que um complemento, ele é uma outra informação completa, assim, sabe? E essas duas informações, eu acho que elas tornam essa magia que a gente conhece como audiovisual, cinema. Nas cenas finais, a saturação tá, tipo, em 3%, tá ligado? Tipo, quem fez a cor Bem foi legal. a Sofia, né? Que também é uma pessoa super incrível aí, né? Trabalha em várias coisas e faz super muito bem em quase tudo que ela faz. É incrível mesmo. E aí eu chamei ela para fazer a cor e foi um dia, assim, que a gente chegou, que ela veio aqui em casa, a gente assistiu o filme, eu passei um pouco do que eu imaginava, ela falou um pouco do que ela imaginou e a gente encontrou esse meio caminho e fez. Eu acho que essa questão gradual também da cor, né? Eu acho que é algo que acrescenta na narrativa também, né? Em diversos sentidos. Então eu sempre procuro, sim, expandir, mostrar para outras pessoas os trabalhos, para que elas deem os feedbacks delas e o trabalho consiga ficar algo mais universal e menos pessoal, no sentido de
só a gente que escreveu vai entender o que tá acontecendo ali, sabe? Eu acho que não era o objetivo e nem é. Daí a gente fez a estreia na Mauau e houve a organização de um bate-papo sobre a questão do agronegócio. A gente convidou um estudante já formado acho que na verdade é mestrando em ecologia na UFMT, que é o Rafael, e a gente fez a exibição do filme e em seguida fez a discussão aberta, o debate sobre não só a utilização de agrotóxico, mas toda a indústria do agronegócio e a sua interferência na apropriação de terras, na contribuição com o extermínio das sementes crioulas, e tudo isso foi muito gratificante, eu acho, né? Essa questão de circulação, a gente não... Acho assim, a gente fez essa exibição, fez uma outra que eu acho que vocês dois vão poder falar melhor, porque eu não estava presente, com os advogados lá, né? Não, foi na OAB. Na OAB, mas o que eu acho interessante é que a gente ainda não terminou, acho, o ciclo de exibição, né? Ele estreou no ano passado e a gente não chegou a concluir toda a circulação que a gente gostaria, mas o mais importante, acho, é levar essa discussão sobre agronegócio para as escolas, para os espaços de exibição, e a gente ainda vai voltar com essa agenda de exibição e debates com esse filme. Então, isso é uma coisa que está em processo e que é muito relevante, é muito importante, e é firmando parcerias com esses pesquisadores, né? No caso, nesse caso foi o Rafael, de ecologia, mas a gente também tem dá para tratar de várias abordagens, né? Sobre essa temática da escassez. Sim, a gente também exibiu no Sesc, que o Rafael também foi. É verdade. Que a gente fez um outro debate. E a gente também exibiu no Cineclube, uma vez, pela residência Casa Corpo, que o professor Pignatti também foi e debateu também sobre o filme, sobre essas questões do agronegócio e tudo mais. De mostras, eu escrevi em vários festivais, mas assim, até agora passou só em 2, que eram 2 festivais online, antes da pandemia, né? E eu acho que essas exibições é mais isso, né? A gente estreou também, acho que a primeira exibição do filme, de fato, foi no Calme, né? No aniversário do Caio. É verdade. Que eu lembro que rolou. Não foi uma exibição oficial, mas assim, foi a primeira vez que a gente botou o filme para outras pessoas assistirem. A gente sempre teve os feedbacks legais, interessantes, sempre ideias novas também. Nessa do Pignatti, por exemplo, um monte de gente falou sobre possibilidade de continuação e tudo mais. Teve esse momento que a gente deixou público, né? O vídeo no momento da quarentena. Da pandemia. Que também rendeu várias visualizações, tem bastante gente assistindo, né? Eu acho que essa questão da exibição, ela é mais o processo interrompido, né? Porque foi no final do ano passado, aí veio o Natal, aí veio o início do ano. Então, acredito que essa questão da circulação, ela é algo que está em processo para a gente reorganizar e está mais em pauta agora do que nunca, né? Essa temática para ser discutida e principalmente a questão da escassez dos recursos e dos agrotóxicos. Essas primeiras exibições foi legal que uma coisa puxou a outra também. Desse tipo. Quando a gente exibiu no Calme, aí o Dr. Reinaldo, ele chamou a gente para levar na OAB. Ele falou, ele gostou muito desse aspecto de como a gente trabalhou, né, essa questão do agrotóxico. E aí que a gente foi lá, né, na outra semana. Era o 2º Seminário Estadual de Direitos Humanos lá na OAB. E uma das coisas que a gente fez foi pedir o feedback na hora lá do público. Então, cada um que assistiu deu uma notinha pra gente. E foi muito bom ver. No papelzinho foi muito bom ver a percepção de cada um. E era muito próximo do que a gente tinha pensado em fazer. Tá bom, é isso. Como sempre, foi muito bom rever esse curta. Espero que vocês gostem e continuem acompanhando as produções independentes brasileiras. Beijo, nóis. Um abraço. Fechou. Falou, gente. Tchau, gente. Tchau.